Olá, eu sou André Sampaio, idealizador e organizador do Kona PNL, o maior congresso online de programação neurolinguística do Brasil. A aula de agora é com um dos maiores experts em PNL no Brasil, o grande doutor Jairo Mancilha. É uma honra ter ele com a gente de novo nessa edição, porque ele tem uma experiência incrível para compartilhar. O Dr. Jairo é pós-doutorado em cardiologia pela Northwestern University dos Estados Unidos e é Master Trainer em PNL e Coaching, diretor do INAP, Instituto de Neurolinguística Aplicada, e do InCoaching, Instituto Internacional de Coaching. E além de tudo isso, é coautor dos livros O Caminho da Longevidade, Histórias, Reflexões e Metáforas e Coaching Passo a Passo. O tema da sua aula de hoje é Neurolinguística e Aprendizagem, aprendendo e ensinando com o cérebro em mente. Nessa apresentação, o Dr. Jairo vai dar uma visão geral da PNL e na sua aplicação para otimizar o ensino e a aprendizagem, correlacionando com elementos de neurociência, isso é, como o nosso cérebro aprende. Você vai ver a importância do estado emocional na aprendizagem. Como eu falei, o Dr. Jairo é uma grande autoridade da PNL e dá palestras, cursos e treinamentos no Brasil todo e também na Europa. Então aproveita ao máximo essa oportunidade de ter uma aula com esse grande expert, porque vale muito a pena. A partir de agora, com você, Dr. Jairo Mancilha. Olá, meu nome é Jairo e o tema da nossa palestra hoje é Neurolinguística e Aprendizagem, aprendendo e ensinando com o cérebro em mente. O primeiro tópico que nós vamos falar é sobre aprendizagem. Eu estudei muito na vida, eu estou com 69 anos de idade, estudei muito, e nessa longa aprendizagem que eu tive ao longo da vida, eu percebi que existem 4 elementos fundamentais na aprendizagem. O primeiro elemento é fazer. O aprender está no fazer. Então, o que nós fazemos, a gente aprende. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu sei. Então, o aprender está no fazer. Então, toda aula que você for dar, coloque alguma prática, se for possível. O segundo elemento é estado emocional. A aprendizagem é dependente de estado. Se o aluno está num bom estado, ele vai aprender. Se ele está num mau estado, ele não vai aprender. Porque a área principal de aprendizagem do cérebro é uma das áreas, é o hipocampo, que faz parte do sistema límbico, que gerencia emoções. Então, o portão da aprendizagem é o sistema límbico. Se a pessoa está num mau estado, ela não aprende. Se a pessoa está alegre, satisfeita, descansada, ela vai aprender bem. Se ela está chateada, estressada, deprimida, não abre a porta da aprendizagem. Então, a aprendizagem é dependente de estado. Então, é muito importante isso. O terceiro elemento é repetição. Porque aprender, em última análise, é criar neurônios conectados com neurônios. Toda vez que nós repetimos alguma coisa, nós reforçamos a conexão neuronal. Então, a repetição é a mãe do aprendizado. Eu usei isso na minha vida. Eu fui um péssimo aluno no primário, né, e melhorei no ginásio científico, estudei em seminários, estudei 10 anos, latim, grego, filosofia. Depois saí do seminário e fui fazer medicina. Na faculdade de medicina nós éramos 330 alunos, foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E na primeira prova eu vi meu nome lá no meio. Falei, puxa vida, eu já fiz filosofia, eu posso melhorar. Mas eu não vou deixar de ir à praia, curtir a vida. Porque mineiro, quando vem para o Rio, quer a praia, né? E aí, o que eu posso fazer? O cérebro aprende por repetição. Então eu comecei, antes de ir para a aula, eu lia o que ia ser dado na aula. Comecei a sentar mais para frente e fazer perguntas. E chegava em casa, eu relia a matéria. Então eu via a mesma matéria 3 vezes um dia. O que aconteceu é que eu fui subindo e acabei me formando em primeiro lugar na Faculdade de Medicina, numa turma de 330. Eu não era o mais inteligente nem o mais estudioso. Eu
acho que esse fato de eu começar a ler a matéria antes da aula me ajudou. E também foco. Eu desconfio um pouquinho do tal do QI. Eu acredito muito na pessoa que tem um foco, tem uma meta e estuda. Não é só automático. Então eu acredito muito no esforço, no foco e na decisão da pessoa. Eu decidi aproveitar bem a faculdade e acabei sendo o primeiro aluno da turma. Sem ser o mais inteligente, nem o mais estudioso. Outro elemento importante também é ensinar. Toda vez que você ensina alguém alguma coisa, você aprende mais. Eu me lembro que eu fiz programação neurolinguística em 91, 92, 93 eu fiz o trainer em programação neurolinguística e comecei a dar curso. O que eu aprendi dando aula foi muito grande. Então, aprender, ensinar é uma grande maneira de aprender. Então, mestre, como diz o meu conterrâneo Guimarães Rosa, não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Então, esses 4 elementos ficam aí de saída: fazer, prática, manter um bom estado emocional, repetir e ensinar. Vamos ver agora o espaço da aprendizagem. Na aprendizagem nós temos o professor, temos os alunos, temos a aula, o conteúdo e temos o contexto, o local, turma, etc. O professor ele tem várias habilidades importantes. Na minha percepção, uma habilidade muito importante é preparação. Preparar o conteúdo, preparar o estado, preparação. Outro elemento muito importante na minha percepção é a presença do professor, do trainer. Quando o professor está presente, ele fica mais real. Ele olha as pessoas, se percebe, ele ouve o que está falando, ele está ali. Então ele cria uma empatia maior com a turma. E um terceiro ponto importantíssimo também é o estado do professor. O professor é como se fosse o meteorologista da sala, ele dá o clima. O professor brincalhão, alegre, satisfeito, ele vai criar um clima bom, um estado bom na turma. E isso vai ajudar a aprendizagem. Então é muito importante ele também saber gerenciar o seu estado. Imagina um professor chega satisfeito, sorrindo, cumprimenta todo mundo. Imagina o outro que chega de cara feia, começa a falar devagar, sem entusiasmo, sem energia. Então muda. O estado do professor, ele contagia ou contamina a turma. Isso vai vai facilitar o aprendizado. Outro elemento importante também é o professor criar uma conexão com os alunos. Primeiro, antes de você começar a ensinar, você tem que conectar, criar rapport, criar empatia. Sem conexão, sem rapport, cai a aprendizagem. Outro elemento importante também é saber organizar bem a aula com início, meio e fim, saber pensar em termos de objetivo. O que eu quero ensinar? Então, pensar estrategicamente. E, finalmente, também, nesse contexto, saber pensar sistemicamente. Ver a árvore, ver a floresta. Ver um aluno e ver o todo. E se adaptar ao contexto, se adaptar ao tipo de aluno. Vamos falar um pouco agora de programação neurolinguística. Programação neurolinguística é um modelo, né, da psicologia que estuda como o cérebro e a mente humana funcionam. Como nós pensamos, como nós criamos nossas emoções, sentimentos, estados, como nós nos comunicamos para fora e para dentro também. E também como nós podemos utilizar todo esse conhecimento para melhorar a nossa comunicação, melhorar nossos estados, etc. Por falar em estado, a neurolinguística valoriza e foca muito em criação de estado. Porque o estado em que nós estamos, ele vai influenciar tudo. Vai influenciar a comunicação, relacionamento, aprendizagem. Então, a maior parte das coisas na vida são dependentes do estado em que a gente está. A maior parte das coisas que nós fazemos na vida depende do estado em que nós estamos. Se eu estou num bom estado, presente, tranquilo, calmo, entusiasmado, eu vou passar isso. Como eu falei antes, o estado ele contagia ou contamina. Então o estado ele é fundamental. E o estado em que nós estamos, somos nós que criamos.
se eu estou ótimo, bem, ou se eu estou mal. Isso não caiu de paraquedas, sou eu que estou criando. Como? Existem 4 fontes dos nossos estados. A primeira fonte é o nosso corpo. O corpo e a mente são um sistema, estão ligados. Então, tudo que eu faço com o meu corpo vai influenciar como eu me sinto. Então, atenção ao seu corpo, uma postura melhor. Por exemplo, um aluno que senta assim, ó, ele vai aprender muito menos que um aluno que senta assim. Só isso. Corpo. Então, é muito importante isso aí, a atenção a isso. Corpo e mente é um sistema. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, e se eu fizer isso aqui, muda muita coisa, só corpo, só fisiologia. Outro elemento importante também na criação do Estado, como fonte do Estado, é a linguagem. Tudo que nós falamos vai gerar reações bioquímicas no cérebro, vai produção de neurotransmissores, hormônios. Então, a linguagem ela tem um poder tremendo também na criação do Estado. O Anthony Robbins, diz o seguinte: as palavras que você fala com intensidade emocional tornem-se a vida que você vive, o seu céu ou o seu inferno. Então, o que você fala vai influenciar, sempre. Né? Outro ponto importante é o foco. A nossa mente é como uma lanterna. Onde se aponta, você vai ver. E o que os olhos veem, o coração sente. Então, se você começar a focar em coisas negativas, ver o lado negativo das pessoas, você vai acabar criando em você isso. Por exemplo, uma pessoa que vai dar uma palestra, tem alguém de cara feia lá. Começa a olhar demais para ele, aquilo vai te contagiar. Neurônio espelho, aquilo vai te contagiar. Olha as pessoas, inicialmente, que estão sorrindo, te apoiando. Foco do nosso pensamento também influencia muito como nós nos sentimos. Uma pessoa que olha muito o lado negativo das coisas e olha o que está errado, aquilo vai influenciar o estado dela. Por exemplo, você está dando uma palestra e tem uma pessoa sentada na sua frente, cara feia, na primeira fila. Você começa a olhar muito para ele, aquilo vai contagiar você. Neurônio espelho, vai influenciar o seu estado. Então, cuidado onde você está focando, na aula e na vida também. Porque tudo que você concentra aumenta. Então, cuide do seu foco. Foque no que você quer, não no que você não quer. Outro elemento importante, o quarto elemento também, que influencia o foco, determina o foco, são nossas crenças e convicções. Crença é um pensamento confirmado. Mas quando você confirmou o pensamento, acreditou em alguma coisa, você faz tudo para aquilo acontecer. Então, uma crença se torna uma profecia autorrealizadora. Exemplo de crença. Uma pessoa que eu conheço, que acredita que é azarada. Eu sou azarado. Essa pessoa, se as coisas começam a dar certo com o que ela está fazendo, ela faz dar errado para provar que ela está certa. Porque ela acredita que ela é azarada. Então ela tem que provar que ela é azarada. Então isso é um mecanismo inconsciente. Então a crença ela é muito importante também como determinante do nosso estado. E o estado em que nós estamos, o estado em que o professor está, ele vai influenciar muito o ensino dele e a aprendizagem dos alunos. Como eu falei, repetindo, o professor é como se fosse o meteorologista da sala, ele dá o clima. Então o professor que está no mau estado vai contaminar as pessoas e vai diminuir o aprendizado. Então é muito importante, antes de você dar uma palestra, uma aula, prepare o seu estado. Que estado você quer estar lá dando uma palestra? Porque o seu estado é tão importante quanto o seu conteúdo. Então, tudo aquilo que você concentra aumenta. O universo espelha nossas crenças. Qualquer coisa que você pensa que é impossível porque você pensa que é impossível. Então, nós tendemos a realizar o que nós acreditamos. Qual o estado ideal para o professor? O estado centrado, ele sentir os pés dele no chão, sentir a barriga, estado aberto,
um estado que ele seja presente e atento, conectado com as pessoas e conectado consigo mesmo e acolhendo. O que o Deus chama de estado coach, centrado, aberto, de open em inglês, presente e atento, conectado e acolhendo. Esse é um estado ideal para você dar uma aula, para você atender um cliente, para você se relacionar. O ideal é de viver nesse estado coach, viver nesse estado. O ideal seria isso. Algumas pressuposições e crenças úteis na comunicação, no ensino e aprendizagem. Primeira pressuposição é: o significado da sua comunicação é a resposta que você obtém. Se eu elogiar você se sentir ofendido, o meu elogio é uma ofensa, porque não interessa a minha intenção, interessa o resultado. Segundo, sempre estamos comunicando. E a comunicação não verbal transporta 90% da mensagem. Então nós falamos muito mais com nosso corpo, nosso olhar, nossos gestos, do que com o que falamos. Terceiro, o mapa não é o território. Então a minha percepção, a nossa percepção da realidade não é a realidade, é a nossa percepção. Então você respeitar a percepção e os mapas dos outros. E como disse o meu conterrâneo Guimarães Rosa, cada um só vê e entende as coisas de um seu modo. Então respeita a maneira, o mapa do outro, para você criar rapport com alguém e para relacionar, respeitar que ele está vendo as coisas de maneira diferente. Não existe fracasso, existe resultados que servem como feedback. Então você fez uma ação, não alcançou o resultado, você não fracassou, você teve um resultado diferente daquilo que você queria. Agora, como você pode utilizar isso que aconteceu para aprender, crescer e avançar? Usar o que aconteceu como feedback para você chegar onde você quer. E finalmente não existe pessoa sem recurso, existe estado sem recursos. Então, um aluno ali que não está aprendendo, ele não é sem recursos, ele está num estado sem recursos. Então, pode melhorar o estado, que ele vai melhorar a aprendizagem. E a vida e a mente são processos sistêmicos. Tudo está ligado a tudo. Corpo e mente é um sistema, está tudo ligado. Vamos falar um pouquinho agora sobre cérebro. Cérebro mágico, né? Então, nós temos 100 bilhões de neurônios. Nós temos 3 cérebros: reptiliano, instintivo, emocional, mamífero e o neocórtex. E nós utilizamos esses cérebros constantemente. Então, primeira coisa, cérebro reptiliano, segurança. O aluno tem que estar seguro na sala, tem que saber que não vai ser ameaçado. Emocional, ele tem que estar acolhido. E neocórtex, ele tem que gerar curiosidade, tem que saber que ele está aprendendo. Então, os 3 cérebros estão sempre presentes. Então, nós temos 4 tipos de ondas cerebrais. Nós temos a onda beta, que é a onda que aparece no eletroencefalograma enquanto estamos acordados, atentos, focados. Onda alfa, onda que nós estamos relaxados. Onda teta, estamos mais relaxados ainda, e o início do sono. E onda delta, onda quando estamos dormindo. Esse negócio de aprender dormindo, eu duvido um pouquinho, porque você perde o contato com a realidade quando está dormindo. Então, aprender os 3 primeiros estados, beta, alfa e teta. Em delta você está dormindo. Então, o negócio de aprenda dormindo, eu não acredito nisso não. Como as memórias funcionam? Nós pensamos, sentimos, nos movimentamos, temos experiências, e elas são priorizadas, essas experiências, pelo valor, significado, utilidade. E aí ativamos neurônios. Esses neurônios se conectam com outros neurônios e criam circuitos neuronais. E esses circuitos neuronais são reforçados pela repetição, pelo repouso.
e são criadas memórias duradouras. Então a memória, repetição é importante, o estado em que a pessoa está é importante. E também dormir. Quando nós estamos dormindo à noite, nosso cérebro está trabalhando, está consolidando nossas memórias. É muito importante para uma criança ela dormir bem à noite. É melhor, inclusive, ter aula de tarde que de manhã, porque a criança precisa dormir. E outra coisa que ajuda também a aprendizagem é a prática de esporte. Quando a criança pratica esporte, ela aprende mais. Então, atividade física ajuda na aprendizagem. 5 repetições para reforçar a memória. 10 minutos, um dia, uma semana, um mês e 6 meses. Então, repetição é importante. Por que eu fui o primeiro aluno de uma turma de 330 estudantes de medicina sem ser o mais inteligente? Porque eu repetia, eu focava e estava num bom estado também, estava querendo. Então, não é só inteligência, é método também para otimizar a aprendizagem. Memória, né? Então, memória. O que ajuda? Estado emocional, sistema límbico. Estado alfa, relaxado. Ensinar o que aprendeu. Associar a algo conhecido. Quando você associa, é mais fácil de lembrar. Fazer um mind mapping, mapa mental que veremos mais à frente, e à noite dar uma olhada naquilo. 5 repetições. VACOG. Você colocar vários visual, auditivo, sinestésico, gustativo. Quanto mais sentido você coloca na aprendizagem, mais você ativa o cérebro. E a música barroca também, uma música de fundo, que cicla o cérebro, ela ajuda também a aprendizagem. Alguns ajudam na memória, você aprende a guardar as coisas. Então aprenda rápido. O que é importante? Envolver vários sentidos. Ver, ouvir, sentir. Agir. Pôr a mão na massa. Segundo, estado alfa, estado relaxado. Humor. Quando a gente está mais alegre, num bom estado, o aprendizado é muito melhor. Temos também 8 inteligências, então utilizar essas inteligências na aprendizagem. O mapa mental, ou mind mapping, é uma boa maneira também de você preparar uma aula e preparar também uma prova. Você pega uma folha em branco, preparar para fazer uma prova. Você pega um A4, né, uma folha deitada e não em pé, coloca no meio o tema central, como se fosse o tronco da árvore. E depois, como fosse galho das árvores, você coloca subtemas. Escreve letra de forma, legível, faça desenho, use cores e faça no sentido horário. Isso ajuda a sintetizar a matéria que você vai fazer na prova, ajuda você a preparar uma aula e coloca na disposição que o cérebro gosta, a visão sistêmica da coisa, ver o todo. Então, eu uso o mapa mental até hoje, quando vou dar uma palestra, vou dar uma matéria nova que eu não conheço, eu faço o mapa mental antes. Format. O format é uma maneira de você vai dar uma aula, apresentar o conteúdo. A primeira coisa que você tem que fazer é dar o título, né? O pequeno o quê, o título, depois por que isso é importante. Por que é importante? Primeiro dá um porquê, para você motivar a pessoa a prestar atenção. Depois você discorre sobre o que, o conteúdo do que você está falando. E depois você fala o como, que é a prática, como usar aquilo. Como usar isso que eu estou passando. E finalmente termina com o que se. O que aconteceria se você usasse isso, não usasse? Por quê? Para motivar as pessoas. O que? Você discorrer no conteúdo, no processo. Como? Seria como aplicar isso à prática. E o que se? Quais as consequências de você aplicar isso, não aplicar isso, etc. E tal. Então é uma maneira facílima de expor uma matéria. A Bernice, que criou esse sistema,
ela criou vários cursos só com isso, ensinando as pessoas a usar o format. Uma coisa bastante simples, mas que funciona bem. Numa palestra, por exemplo, numa aula. Crenças potencializadoras na aprendizagem. Vamos lá. Primeiro, ensine pessoas, não só conteúdo. Ensinar as pessoas. Não adianta querer dar muito conteúdo se a pessoa não está aprendendo. Então você tem que focar o que essa pessoa está aprendendo, o que ela precisa aprender. Focar na pessoa. Segundo, aprendizagem mais divertimento é igual a retenção. Quando você aprende divertindo, você guarda muito mais estado. Terceiro, aplicação é tudo. Aplicação é tudo. Nada é ensinado se nada é aprendido. Você ensinou, a pessoa não aprendeu. Você não ensinou nada, a pessoa não aprendeu. Segundo, nada é aprendido se nada é aplicado. Então, é muito importante. Não interessa o que você ensina, interessa o que a pessoa aprende. Não interessa muito conteúdo se a pessoa não está aprendendo. E também aplicar. Finalmente, as histórias são poderosas. Então, contar história, contar casos, exemplos, ajuda bastante também na aprendizagem. E agora, níveis lógicos da aprendizagem. Níveis lógicos, quem é de neurolinguística está cansado de saber. É um modelo, né, para você analisar a mudança, a aprendizagem, que é muito útil para você entender a aprendizagem, também para você se preparar para dar uma aula. A aprendizagem ela acontece em vários níveis. O primeiro nível é o nível de ambiente, que é onde e quando da aprendizagem. Local e data. Depois tem o comportamento, as ações. Depois tem as capacidades. Depois temos as crenças e valores, identidade e nível espiritual. Vamos pegar esse modelo para preparar uma aula que você vai dar. Eu sei que na audiência, assistindo, sei que assistindo, vocês tem muita gente que dá aula. Então eu vou dar uma aula. Então eu vou usar o nível lógico para me preparar para dar aula. Então eu fico em pé, num lugar que tem espaço para mim dar uns passos atrás e me pergunto, onde e quando eu estarei ensinando? Eu visualizo o lugar que eu vou estar dando a aula, eu visualizo a sala, as pessoas, dou um passo atrás, nível de comportamento. O que eu vou estar fazendo lá? Que comportamentos eu preciso, que comportamentos eu tenho para estar alinhado e dando uma excelente aula naquela data, naquele local? Comportamento tem a ver com ações. Comportamentos são as coisas que a gente pode filmar. Então você está falando, gesticulando, olhando, andando. Então visualize você tendo esses comportamentos. Dá um passo atrás. Que capacidade você tem, que capacidade você precisa para direcionar aqueles comportamentos naquele local? Capacidade tem a ver, então, com estratégia mental, pensamento, planejamento, presença. Então, que capacidade você já tem que outros você precisa para estar lá tendo esses comportamentos naquele ambiente? Você dá um passo mais atrás ainda, para o nível de crenças e valores. Por que eu estou dando esse treinamento? Por que é importante para mim dar esse treinamento? Ou essa aula, essa palestra? Por quê? O que eu acredito sobre isso? Eu acredito que o que eu quero, dar uma aula boa, eficaz e eficiente. Eu acredito que isso é possível, eu sou capaz de fazer isso, eu mereço, vale a pena. Então essas 4 crenças são importantes. O que eu quero é possível, eu sou capaz, eu mereço e vale a pena. E depois dá um passo atrás, nível de identidade. Quem sou eu? Que tipo de pessoa sou eu quando estou dando essa aula lá, alinhado, tranquilo, centrado? Quem sou eu? E qual é a minha missão quando eu estou dando essa aula, essa palestra? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? E finalmente dá um passo atrás para o nível espiritual, ou o nível o sistema, também chamado. Qual é o meu propósito? Qual é a minha visão maior quando eu estou dando essa palestra, essa aula, esse treinamento? A quem eu me sinto ligado? A quem mais eu me sinto ligado? A que outros sistemas maiores eu pertenço quando eu estou ligado nesse nível espiritual? Aí você cria uma âncora, por exemplo, pode apertar uma mão na outra, ancorando esse estado no nível espiritual. Aí você dá um passo à frente, no nível de identidade, levando para o nível de identidade, essa conexão com o nível espiritual.
dar um passo à frente para o nível de crença, levando para o nível de crença, conexão com o nível espiritual e identidade, um passo à frente para o nível de capacidade, levando para o nível de capacidade, conexão com o nível espiritual, identidade, crenças, dar um passo à frente para o nível de comportamento, levando tudo para o nível de comportamento e finalmente dar um passo para o nível de ambiente, passo à frente, e lá no ambiente você faz uma ponte ao futuro, você vê você lá dando essa palestra, alinhado, presente, num excelente estado, palestra ou curso ou aula, né? Um bom estado, e você visualiza você naquele ambiente, dando essa palestra. É uma maneira simples, 5 minutinhos você faz isso, 5 ou 10 minutos, mas é uma maneira muito boa, que eu uso até hoje, quando eu vou dar uma aula nova, uma palestra nova, que eu não pela primeira vez. Então você se alinha, se prepara internamente. E uma coisa, preparação. Não adianta só preparar conteúdo, saber tudo do conteúdo, chegar lá você está num mau estado. Tem que preparar também o seu estado. Talvez seja até mais importante estar num bom estado lá e não saber tanto conteúdo do que o contrário. Então, além do conteúdo, prepare o seu estado. Porque você num bom estado, você vai funcionar melhor, vai dar uma palestra melhor, uma aula melhor. Então, foi isso que eu queria falar, né? Um pequeno resumo só do tema. E para lembrar o seguinte, quando você vai dar uma aula, prepare uma prática. Segundo, prepare o seu estado e cuide do estado também das pessoas. Se for estudar, preparar, repita as coisas. O cérebro aprende por repetição. A repetição é a mãe do aprendizado. Repita. E terceiro, continue ensinando. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. E lembre-se, viva mais presente nas suas palestras, pessoalmente. Mantenha a presença. Presença é a diferença que faz a diferença na comunicação. Quando você está presente, você comunica melhor. Presença e estado. Para mim, na comunicação, as duas coisas mais importantes é presença e estado. E ainda falando de Guimarães Rosa, somente com alegria que a gente realiza bem, mesmo até as tristes ações. Então, prepare seu estado com energia, alegria, entusiasmo e fale com alegria. O val do mundo é alegria, o val do mundo é a coragem. O val é onde você passa no rio. A gente, quando faz as coisas com alegria, tudo funciona melhor. Então, é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você aplique na sua vida, nos seus ensinos, nos seus aprendizados ao longo da vida, alguma coisa que nós tratamos aqui. Ok? Obrigado.